Como retratado anteriormente, o governo provisório de Vargas elencou uma série de ações. Como havíamos dito anteriormente, o governo Vargas assegurou o início do Ministério do Trabalho, até então inexistente. A maioria das leis que versavam o trabalho eram leis isoladas por categorias afins e assim mesmo eram pouquíssimas categorias que tinham direitos sociais. E Vargas começa a criar por decreto determinados itens para salvaguardar a classe trabalhadora. O direito a um salário mínimo, o direito a férias. Então são criados uma série de decretos a partir do governo provisório. Você tem a criação da lei dos 2/3, que, resumindo, cada estabelecimento, seja comercial ou industrial, deveria ter no mínimo 2/3 de brasileiro trabalhando nesses estabelecimentos. Você teve também a criação da Justiça do Trabalho para regular o grau de relacionamento entre patrão e empregado. Enfim, e você também tem a moralização da Justiça Eleitoral, através da criação da Justiça Eleitoral, que ela vai intervir nesse processo eleitoral que anteriormente não havia. Enfim, há uma gama de fatores que Vargas, em uma proposição de uma política nacional e popular, ele começa a construir. Você tem também, inclusive, a criação do Ministério da Educação e da Saúde, que, durante o decorrer do seu governo, recairia as grandes ações na área da educação, no processo de alfabetização, na figura do ministro Gustavo Capanema. Vargas representava aquilo que tantos movimentos sociais referentes às classes populares, como as camadas médias urbanas, reivindicavam desde a década de 10, década de 20, no decorrer da Primeira República. Enfim, Vargas significava para esses segmentos a possibilidade de um projeto nacionalista, mas que agregasse todos esses movimentos até então excluídos do processo político da Primeira República. O que isso vai acontecer na prática? As oligarquias paulistas que foram alijadas no processo, elas vão querer reivindicar por uma nova Assembleia Constituinte, porque com essa nova Assembleia, elas se legitimariam politicamente e, ao mesmo tempo, as conquistas que iniciavam no governo provisório de Getúlio Vargas, elas iriam se extinguir. Era só uma questão de tempo. Mas Vargas, percebendo as manobras políticas que se adivinham através da reivindicação de uma nova Constituinte, ele não aceita a forma como as oligarquias paulistas colocam e há um embate que se desdobra na revolta constitucionalista de 32. As tropas do governo vencem essa revolução, mas em contrapartida, diante da demanda, Vargas implementa uma Assembleia Constituinte. Dentre os avanços dessa Assembleia Constituinte, você tem a representação classista, onde os trabalhadores vinculados aos sindicatos que eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho tinham uma representação dentro dessa Assembleia. É claro que os setores comunistas e anarquistas, no início, estariam contra, porque, imagine, você fazer parte de um sindicato que só poderia ser legitimado se ela fosse vinculada ao Ministério do Trabalho e fosse reconhecida como tal. Só que o lado positivo é que os trabalhadores, através dela, teriam voz reconhecida pelo Estado, diferente do período da Primeira República, onde as questões sociais eram consideradas casos de polícia. Enfim, são essa gama de fatores que criam as condições para uma ampla discussão de que perfil que seria a nova Constituição, que foi efetivada, de fato, em 1934. Nesse aspecto, a gente pode elencar que Vargas, diferente da visão da Primeira República, ele cria que os sindicatos, assim como os outros setores da sociedade, eles deviam estar coesos em torno de um projeto nacional. A ideia do positivismo social se dá através da harmonia entre as classes sociais no projeto de construção de uma nacionalidade. Há, claro, uma ênfase à classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, segundo até a visão de Comit, ela precisava estar preparada para as responsabilidades de uma sociedade positiva. Aliás, dentro da doutrina positivista, você tem 3 elementos. Você, primeiro, tem uma sociedade baseada na explicação meramente religiosa, teológica no sentido mais primitivo, onde todos os acontecimentos eram regidos pela explicação divinal. Aí você tem a fase seguinte, que ainda que tenha os elementos de explicação divina, você tem a fase
metafísica, até chegar numa sociedade positiva, onde a ciência e a razão norteariam o rumo da sociedade. E para isso a classe operária deveria estar apta para essa nova sociedade positiva. E Vargas, ele pega muitos elementos de Comte nesse aspecto. Vale lembrar que Comte defendia, inclusive, a necessidade dos trabalhadores ter o mínimo de educação básica e de um salário mínimo vital para que houvesse a sobrevivência destes, para que estes pudessem, de fato, interferirem de forma positiva e proativa dentro dessa nova sociedade. E vale elencar também que mesmo a sociedade brasileira, com todas as características, está passando por um processo de transformação, a leitura da visão do positivismo social de Comte tem que ser relevada ao momento na Europa no final do século passado, onde Comte estava tentando reinterpretar a construção de sociedade a partir do desequilíbrio que havia com o avanço da Revolução Industrial e que as classes operárias não estavam realmente inseridas nesse processo de desenvolvimento industrial com justiça social. E no Brasil os positivistas tinham caráter progressista. Por quê? Porque os positivistas no Brasil combatiam o processo de escravidão, foram eles que foram os vetores e defensores da abolição da escravatura, vale até destacar o papel de Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul. E no Brasil, o próprio Getúlio Vargas viria da própria escola do Júlio de Castilhos, onde a ideia de trabalhadores ter uma renda para a sua sobrevivência mínima, capaz de sustentar sua família, o papel da educação como razão de ser tanto moral e ético como transformação da própria sociedade, a perspectiva de que o presente, para poder ser melhor, deveria pegar as lições do passado e, verificando os erros e acertos do passado, ver a partir daí o que deveria ser feito para o futuro para ter uma sociedade positiva, uma sociedade ao mesmo tempo justa, onde houvesse harmonia social e que a classe trabalhadora estivesse em pé de igualdade com as lideranças governamentais. Então era isso que Vargas pensava. E nesse processo, até mesmo sendo coerente com a visão do positivismo social, a mulher passa a ter direito ao voto. Inclusive o Brasil é um dos primeiros países onde a mulher tem realmente o direito ao voto e ao direito a ser votada, ou seja, realizar ela tem a capacidade eleitoral ativa, que é no caso de ter o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade dela poder ser candidata. Você, ao mesmo tempo que tem o direito de voto às mulheres, você tem uma série de regulação no que tange ao aspecto dos direitos sociais. Você tem a reeleição de Vargas como presidente. Enfim, são uma série de conquistas que são feitas nesse processo no sentido de alcançar um projeto nacionalista, um projeto popular que aglutinasse o Brasil num projeto unificado de desenvolvimento nacional. Só que, entretanto, vale lembrar que na Europa você tinha uma conjuntura totalmente turbulenta. A radicalização dos movimentos, seja de direita com o nazifascismo, ou seja de esquerda com o advento dos movimentos ligados aos partidos comunistas, havia se exacerbado de tal forma e de tal maneira que começaram a tomar em vultos os regimes de amplo autoritário ou totalitário. Até nos países democráticos, como a Inglaterra e os Estados Unidos, os seus dirigentes se reelegiam bastante. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde é normal a eleição com o direito a uma única reeleição, Franklin Roosevelt se reelegeu 3 vezes e na 4ª vez, em 45, é que ele morre. Na Inglaterra, você tem governo ininterrupto de Winston Churchill, que era uma liderança do Partido Conservador. E, ao mesmo tempo, você tinha países onde o processo era conturbado. Por exemplo, na Alemanha, você tem um racha no movimento do social-democrata, o trabalhista, como queira dizer, do SPD, que é o Partido Social-Democrata Alemão, conjunto que, dentro dessa cisão, já nos anos 10, você tem a construção do Partido Comunista Alemão, o KPD, da Rosa Luxemburgo, e que ela é que começa a levantar o processo do movimento espartaquista. Ora, a radicalidade entre o movimento comunista contra a social-democracia e, por outro lado, os adventos de viés fascista, como o próprio surgimento do partido nazista de Hitler, já em Munique, no final da década de 10, a tentativa frustrada de Putsch, já era a razão de ser
do confronto dos movimentos sociais e políticos na Europa, uma vez que já havia terminado a Primeira Guerra Mundial e entre países vencedores e perdedores da guerra não havia sequer estabilidade social, estabilidade econômica, e isso refletia-se no caráter político. Na Itália, a mesma coisa, com a dissidência existente no Partido Socialista, você tem a cisão com o Partido Comunista Italiano, com a figura do Antônio Gramsci, e ao mesmo tempo uma da cisão dos membros do Partido Socialista, o próprio Benito Mussolini, que era o líder ligado ao Partido Socialista, ele se torna liderança do movimento dos camisas negras, que de fato faria parte do futuro partido fascista. Enfim, são esses movimentos que perpassam a década de 30 e até o início de 40 e que, sem ter a compreensão desse período, não dá para compreender a conjuntura nacional em meados da década de 30 até o Estado Novo, na qual Vargas tenta implementar o seu projeto de sociedade baseado no positivismo social.